Olá, bem-vindos ao Vida Revista ao Caderno de Notícias, Política e Economia. Hoje, 27 de novembro de 2020, aqui comigo, como sempre, o jornalista Felipe Lima. Olá, pessoal. Olá, Sérgio. Bom. Tudo. Maravilha. Primeiramente, vamos começar com aquela história do João Alberto Silveira Freitas. Pois é, que não é seu parente. Não é meu parente. Não tem nada a ver. Para quem não sabe, né, vamos fazer um breve, né, resumo. No dia, deixa eu ver que dia que foi isso. Foi no próprio dia 20, né? No dia da consciência negra. Não, foi no dia 19, foi um dia antes. Foi dia 19/11, né, que ocorreu, foi até o final do dia, né, que ocorreu lá em Porto Alegre, no Carrefour. Aí, no dia 20, né, foi o dia da consciência negra, houve até Que a uma história manifestação. veio a público também, não? Se tornou famosa e veio a público, né? Vamos fazer o seguinte, para quem não sabe como é que se fala, o senhor era conhecido como Beto Freitas, né? Ele estava fazendo compras com a esposa dele no Carrefour. Tudo leva a crer que já havia algum problema anterior de outras vezes, né? E acaba que ele brinca, ou sei lá, o que não está muito claro ainda, né? Com uma caixa e tal, e aí os seguranças, coordenados por uma fiscal, conduzem ele até o estacionamento. Quase saindo ali no estacionamento, a gente percebe que ele olha para um dos seguranças, dá um soco no segurança, e aí os dois seguranças desfecham um ataque assim violento, né? Vamos ver essas cenas que depois a gente comenta. Você vê que tá ali a coordenadora lá, a fiscal, né? Mas a violência com que eles atacam ele, assim, socos na cara, é uma coisa assim brutal, né? É um crime, né? Estamos assistindo a um crime. É uma coisa assim impressionante. Mas você vê que é soco, soco na cara, soco não sei o quê, papá. Aí o outro dá lá soco nas costas, não sei o quê, chute na cara, quer dizer, ele deve ter ficado muito machucado, né? E o mais interessante, aí, o povo aglomera, mas não. E o mais interessante é que depois que eles percebem, né, que ele está sem sentidos e tal, eles não sabem fazer uma medida cardíaca, né? Não sabem. Bom, aqui tem de novo. Não sabem fazer uma massagem cardíaca, quer dizer, eles não têm treinamento nenhum, né? Sim. É um negócio assim muito. São duas pessoas. Começa porque por ser uma covardia de duas pessoas atacando. 2 contra 1, né? O fato é que, realmente acima de qualquer coisa, duas pessoas mataram um homem. Eu acho que tudo aumenta pelo fato de ser um homem negro. E no dia da consciência negra, eu não acho interessante, embora seja, como está fazendo, levar para esse lado, para esse ponto, a discussão, porque, acima de tudo, foi um homem que morreu. Não houve, não é que ele morreu por ser negro, é claro que existe por trás disso todo um fato, etc. e tal, mas o importante é que um homem morreu. Ponto. Né? 2 pessoas assassinaram um homem a sangue frio, né, de alguma maneira. Isso é muito grave e elas vão ser punidas, já estão, enfim, devidamente. Inclusive, a fiscal também foi presa, né? Sim, que estava ali de alguma maneira, se não incentivando, enfim, fazendo coro para que aquilo acontecesse. Adriana Alves Dutra. A história é que o fato é que não está claro. Nada justificaria o que houve. Nada justificaria matar alguém, nada.
Mas não está claro, né? Não tá, alguma coisa houve, o que você falou, tem história por trás, o que houve ali, ao menos por tudo que eu li, que eu entendi, tentando ver os fatos cruamente, tá tirando qualquer politização. Ele ofendeu, o que nasceu ali, daí ele tentou agredir, por isso que acabaram indo para os dois atacando ele, que culminou na morte dele, eles perderam a mão, né, evidentemente. Mas o que gerou tudo isso, que você falou, talvez outras visitas tenham, não está claro, mas de qualquer maneira nada justifica o que houve, um crime bárbaro, ponto. Independente de cor, de credo, de raça, a gente pode entrar nesse mérito, a gente tem que debater um monte de questão, é outro ponto. Agora, o lance é que mataram uma pessoa é uma violência, né? É isso. E o Carrefour, dessa maneira, também vai colecionando problemas, né? Porque primeiro morreu um homem lá, colocaram um guarda-chuva em cima, daí mataram um cachorro. Aí agora mataram esse homem. Quer dizer, Carrefour, você tem que tomar cuidado para ir para lá, né? Tem que não tá começa fácil. A dar medo de ir no Carrefour, né? Exatamente, é uma situação que... E agora sim, o presidente mundial do Carrefour tá falando, tá assumindo as questões, e é uma situação complicada, porque, enfim, era uma empresa, se você for olhar friamente, é uma empresa terceirizada, claro, o Carrefour legalmente tem a culpa, ele está contratando e tal, mas há que tomar cuidado. Agora começa assim, depredar a loja, mas é manifestação. Não, é vandalismo. Aí o pessoal criticando que os jornais estavam cobrindo. Não, gente, é vandalismo, desculpa, não é manifestação, há que se manifestar, é um direito. Você quebrar qualquer coisa que seja, propriedade pública, privada, entendeu? Então, assim, nada justifica também você quebrar, achar que tem razão. Não tem sentido. Entendeu? Então, você acaba se igualando ao criminoso. Eu vejo com muita clareza isso, mas eu vejo muita militância dizendo que não, que veja bem. Então é isso, acho que houve um crime bárbaro e tem que ser resolvido na justiça, acabou, as pessoas não têm que quebrar nada, não têm direito de vandalizar nada, e isso sim é vandalismo, isso é vandalismo, independente do que houve, então não é assim que se resolve nada. Mas enfim, aí tem que ver também a questão do Carrefour, como é que já doou dinheiro, já disse que abriu um fundo contra a desigualdade, etc. e tal. É uma situação complicada, que nada que eles fizerem, falarem, né, vai resolver alguma coisa. O que fica claro é que essas empresas de segurança, elas não têm pessoal suficientemente treinado. De jeito. Isso jamais poderia acontecer. E em acontecendo, em última análise, eles deveriam ter treinamento para um caso desse. Quer dizer, de saber identificar a parada cardíaca, de saber fazer massagem cardíaca, respiração. Não, mas mais do que isso, não poderia jamais ter chegado a esse ponto, né? Não, estou dizendo, mas mesmo que chegou, tá, vamos, perdeu. Mas os caras não tinham o menor treinamento para identificar que o cara tinha morrido, para poder fazer uma massagem, não podiam ter trazido uma máquina de eletrocardiograma, de eletrochoque, poderiam ter tentado fazer muitas coisas, porque também isso, mesmo independentemente de qualquer briga, etc. e tal, pode acontecer de um cliente passar mal lá sim. E esse pessoal não tem o menor treinamento. Então, cadê a brigada de incêndio? Porque não, é tudo isso, mas é porque também se tornou, acho que ali, o ponto de que os dois ficaram aturdidos quando viram que ela morreu. Então, assim, eu entendo o que você está falando, mas eu acho que ultrapassou nessa questão de fazer. Eles não estavam com cabeça para eles mataram o cara, né? Então é aquela coisa, como você mata alguém, vai tentar ressuscitar, quer dizer, é o que você falou, são empresas mal treinadas. O pior é que um deles era PM, tinha entrado. Você imagina que a PM também tenha temporário. Uma coisa estranha. Nunca nem sabia que existia isso. Preocupa que um tipo desse faça parte de uma instituição, né? Exatamente. Bom, aí, como isso aconteceu no dia 19, no dia 20 foi o dia da Consciência Negra, houve uma manifestação lá na Avenida Paulista, que depois percorreu partes da cidade. Nós temos aqui cenas exclusivas, né, gravadas pelo Carlos Zaguena, que vale a pena a gente ver, que é interessante. Que legal. Inclusive tem uma hora que há uma ameaça de quebradeira, e até o cara lá no microfone, né, fala, não, porque estou indo embora, então, papapá. A solidariedade, as mensagens de carinho, as lembranças do nosso grande...
Gilson? Cadê o Gilson? Cadê o Flávio? Vamos descer. Dá licença, dá licença, dá licença. A faixa segue, segue, segue. Vamos seguir o ato. Vamos seguir o ato. Querem quebrar? Fiquem aí. A polícia resolve. Vamos quebrar o ato. Vamos quebrar o ato, não. O ato é pacífico, não? Aqui não. Nós não vamos ter responsabilidade nenhuma. Nós não vamos ter responsabilidade nenhuma. Fascistas, fascistas, não passarão! Fascistas, fascistas, não passarão! Fascistas, fascistas, não passarão! Viva o povo negro! Viva Zumbi! Viva Dodora! Viva Marielle Franco! Viva o povo negro! Viva fascistas! Não passarão! Fascistas, fascistas, não passarão! Fascistas, fascistas, não passarão! Fascistas, fascistas, não passarão! Fascistas, fascistas. Você vê que teve uma hora ali que o pessoal... O sol estava inflamado. Que apetite do nosso querido Carlos de frequentar esse... Realmente. Ele trabalha ali por perto, né? E mora ali por perto, então para ele é mais fácil do que a gente sair, né? De onde a gente está para... Né? Mas aí tivemos essas cenas e... Bom, faz parte também, né? Do esquema, né? Sim. Aí, para completar essa área do preconceito e da homofobia também e tal e coisa, tivemos a Lidiane Zoc, que a gente vai mostrar o vídeo aqui também, mas dá a impressão realmente que ela tomou um negócio forte. Não, coisa, né? Tá com a ressaca física e moral ali foi grave. Ela tomou um negócio forte ali, que ela estava, como diz, como diabo no corpo. Pois é. Né? E agrediu funcionários. Ela estava completamente fora de si. É uma situação delicada, porque de fato... Um casal homoafetivo lá, e ainda jogando coisas. Depois a gente vê. Ou vamos ver primeiro, depois a gente comenta, sei lá. Podemos ver. Isso, vamos ver primeiro, depois a gente comenta. Aí você vem comer um pãozinho. Aí ela tá calma ainda, tá conversando. Tá falando alguma... Tá estranha, mas tá calma. Você ainda trabalha na Dona Deola. Você não é a rainha da Inglaterra. Ela não tá aqui pra te servir, amor. Ela não vai te servir. Dá sorte, não. Foi a mãe mulher, tá cara errada, hein, amigo? Eu acho que ela tava esperando isso. Era tudo que ela queria. Não, eu sou maninha. Você falou? Quer mais provocação? Tem medo? Isso é burro. Você é ignorante da justiça, ignorante. Tenta me bater. Tenta. Eu não tô falando isso. Sabe o que você faz? Não, eu não tô falando de mais porra nenhuma. Então aqui é uma padaria gay? Eu não tô falando porra nenhuma. Você quer atacar? Você quer atacar, seu filho? Não. Você quer atacar? Deixa ela bater. Deixa, vai falar. Deixa. Palhaço. Deixa. Quer atacar coisa? Quer atacar? Perturbada. Perturbada, palhaço.
pra comer. Pode, sempre sabe. Vagabundo ordinária! Deixa. Põe a mãe em mim, põe! Põe a mãe em mim, você vê. Meu, cadê? Ó. Cadê? Grava aí. Grava aí, grava aí. Grava aí. Ah, eu não tenho que fazer uma grava. Ninguém faz nada, ninguém faz nada, ninguém faz nada, ninguém faz nada. Ninguém pode tirar ela. Ela já agrediu, ela já criminalizou, ela foi racista, ela foi transfóbica, ela foi homofóbica. E ela ainda consegue. Aí a polícia chegou, não sei o quê. Que situação, a ressaca ali foi forte. É complicado. Nossa Senhora. Mas de novo, tudo vira polícia. A mulher está fora de controle, agiu com grosseria, com preconceito, enfim. Uma situação horrorosa. Né? Mas você já reparou que esses acessos estão cada vez mais frequentes? Sim, isso... ou sempre, acho que sempre houve, mas agora estão se tornando públicos, né? A verdade é essa. As pessoas sempre foram podres. Eu acho que sim. Que agora com o celular na mão. Claro que sempre teve essas coisas, mas eu acho que as pessoas estão se sentindo mais à vontade para dar esses chiliques, né? Por causa desse momento reinante, né? Pode ser, mas aí, então, segundo ela falou, ela tem problemas psiquiátricos, enfim. Ah, lógico. Se fosse preta e pobre, é uma vagabunda, você vê a cadeia dela. Agora, como ela tem provavelmente algum amparo, aí é aquele coisa, rico rouba é cleptomania. O preto rouba, o pobre rouba, aí é cadeia, né? Porque você já viu, né? Então, não sei, essa desculpa de tomei no sei o quê, estava fora de mim, então dá seu chilique em casa, minha filha. Né? Não sai de casa, né? Se tomar alguma coisa, não saia. Né? E assim vai, realmente foi uma semana bastante complicada, né? Do dia 19 para cá, o negócio não teve bom, né? O Bolsonaro não teve uma palavra de solidariedade, né, com o caso, né? Mourão falou que não há preconceito no Brasil, não tem preconceito, não há racismo no Brasil, né? E são declarações que não podem ser dadas por vice-presidente, muito menos ser dadas de uma maneira rasa e ligeira, de que saiam de... Eu não sei qual é o argumento dele, qual é a linha de pensamento dele para ele chegar a essa conclusão. Talvez haja, talvez não haja, é uma questão dele, mas quando ele solta isso, soa muito mal, faz muito mal para tudo que está acontecendo, não é um momento, parece provocação, então é um pouco de falta de pensamento. Se ele tem um argumento, se ele tem um raciocínio, se ele tem uma linha de pensamento que leve a isso, eu acho de bom tom que ele apresente. É um direito dele. Agora, que não pode soltar uma informação dessa em meio do momento vivido e achar que está tudo bem. É complicado. Então, e daí, né, imprima-se isso. No Brasil não há racismo. É complicado. Aí veio o próprio CEO lá do Carrefour reconhecendo que tem racismo. Claro. Não, o momento é esse. O momento é de... Se você quiser discutir racismo estrutural ou não, eu acho que é uma questão aberta, uma questão necessária de ser discutida. Né? Porque o que tem em jogo aí é o racismo estrutural, não é que ele morreu, o seu preto vai morrer, não é isso que houve. O que tem em jogo é o racismo estrutural que eu, provavelmente, discuto. Eu acho que é uma questão ampla e, né, tratável. Talvez seja por esse lado que ele tenha pensado, mas eu acho que é uma questão muito ampla do que simplesmente você virar e falar não existe racismo. Claro que existe, os crimes estão aí, as coisas estão acontecendo, é gravíssimo, mas, enfim, mas o momento é esse, é do dono do Carrefour vir e falar, claro que há racismo, claro que há. Só que, enfim, eu, trabalhando com fatos, nenhum fato até agora leva ao ponto de que foi um crime racista por excelência. Houve, talvez, essa questão que você falou bem. Fosse um loiro alto, esclarecido, provavelmente não teria esse fim. Né? Aí entra a questão do racismo estrutural. Ser um preto, desvalido, de uma classe mais baixa, aquela coisa toda, e com um passado tumultuado criminalmente, ele se torna, talvez, uma necessidade que se faça isso. Mas, enfim,
A questão ele fazia parte de uma torcida, ou de um grupo, um clube de futebol. Ele tinha algumas havia uma passagens rivalidade. por agressão, parece que tinha essa questão do futebol também, então não, quer dizer, não, mas nada, como você disse desde o início, mas se fosse o que fosse, nada justificaria o que aconteceu. Né? Exato. Não existe pena de morte no Brasil. Então, não é um segurança de supermercado que vai decidir quem vai viver e quem não, de forma alguma, exatamente isso. Agora vamos aguardar, eu espero que a polícia esclareça, né, toda a situação, né, porque ficou um negócio meio... É que as pessoas têm interesse em esclarecer a situação, porque né, morre um homem negro, é uma situação completamente delicada, complicada, praticamente um dia da consciência negra, e nasce-se a grita. E é o que você falou, agora a gente tem que ter um pouco de frieza, um pouco de profissionalismo na apuração das coisas para entender o contexto. Nada justifica, houve um crime e os responsáveis serão punidos, ponto. Mas certamente há um contexto. Esse é meu ponto. A gente tem que entender o que houve enquanto autoridade judicial, enquanto jornalistas, enquanto... Né, é importante entender isso com clareza e com frieza. É provável que exista esse contexto e até um pretexto. Né? Exato. Então, tem que se avaliar bem. Agora é aguardar a apuração que a polícia vai fazer dessa história toda, porque isso provavelmente já vem de antes. Parece que uma das gravações, um dos fala, não faz fita porque da outra vez a gente já tinha te avisado. Quer dizer que ele já vinha com uma rixa. Já é uma recorrência de um comportamento que não está claro. Exatamente. E aí explodiu ali, né? Mas, sem dúvida nenhuma, injustificável e a falta de preparo desses seguranças, dessas empresas, é, assim, escandalosa. Né? Enfim. Bom, segundo turno das eleições, a coisa está pegando fogo, né? Aqui em São Paulo, a última pesquisa foi Datafolha, deu 47 Covas, 40 Boulos, 7 pontos percentuais de distância, né? E a do Rio, a última foi Ibope, tá 53 Paias e 28 Crivella. O Paes já pode sentar na cadeira de prefeito. Bom, depois da história do Fernando Henrique... Nádegas indevidas. Vamos aguardar, vamos fazer que nem o Trump, vamos aguardar todas as verificações, né? Certo, justo. Antes de sentar na cadeira, porque aí já viu. Agora, lá no Rio, a baixaria está, assim... foi terrível. Até mamadeira gay voltou, kit gay voltou. Mamadeira de piroca. Se o Paes ganhar, vai instituir a homossexualidade. Pedofilia. Eles falam homossexualismo, né? Mas homossexualidade não, eles falam como se fosse o mais maluco é isso, que usam, né? Vai instituir, vai ter como se fosse uma coisa que se ensina. Amanhã todo mundo vai ter que dar. Amanhã. Eu virei gay. O que é isso? Isso, vai ser mais obrigatório que a vacina. Exatamente, é muito louco. A ditadura gay, né? A ditadura gay. Aí o Ministério Público Eleitoral entrou contra o Crivella por difamação e notícia falsa. Vamos ver, né? Mas assim, eu acho que o Paes, ele é aquela coisa, ele é o tipo carioca, né? O Paes é o carioca por excelência, aquela coisa. Ele teve uma sacada maravilhosa, não sei nem se foi essa semana, eu acho, comentou que ele não foi no debate da CNN, deu ao luxo de não ir, e daí no segundo debate da Band, ele foi e perguntaram para ele, você não foi no debate da CNN por quê? E aí a repórter da Band perguntando isso. E aí falou, olha, eu não fui por respeito a vocês. Quem faz o primeiro debate é a Band, então eu jamais poderia ir em outra emissora. O primeiro debate é na Band. Quer dizer, o cara fala uma dessa, na hora ali, ele deve ter sacado essa, não fica vermelho. Assim, eu não posso deixar de admirar uma coisa dessas, eu acho ótimo. Até aí, até como diz você, é divertido, né? É complicado. Mas o Crivella está apelando e ainda foi lá e se esfregou no Bolsonaro, né? Uma coisa assim... gravaram um vídeo juntos, ai, que baixaria, nossa senhora.
Agora, também achei um pouco de baixaria aqui do Covas ter lançado esse negócio dos R$ 100 de auxílio a 5 dias do segundo turno. Isso não pegou bem. Veja, eu concordo com você, evidente. Acho que Eu não não. sei se você tem andado pela cidade de carro, a cidade está intransitável, porque o prefeito resolveu fazer obras. Então, assim, eu pego a Bandeirantes, eu preciso buscar meu filho, eu vou até a Zona Leste, é intransitável, assim, obra, ciclovia que está nascendo, asfalto, é tudo. É poda, na 23 você não consegue adaptar arrumando o jardim vertical. Então, assim, o prefeito está trabalhando. É aquelas coisas que a gente fala, cara, é tão antigo isso, cara. O cara podia ter diluído isso em 4 anos, não, eles vão fazer tudo agora. Assim, inclusive, que bom, tá melhorando a cidade, mas você está trabalhando minha vida. Entendeu? Sim, perfeito. Mas até aí, como disse, são obras. Agora, você mas assim, mas o problema é que são obras. Auxílio de dinheiro, R$ 100. Calma, mas são obras que é quase a mesma coisa. São obras há 2 meses da eleição que ele começou a fazer isso. Sim. Evidentemente tem uma ligação ali. E é quase isso, tem esse mesmo peso, né, do que está falando. É o uso da máquina, né? É o uso da máquina, mas que eu falei, é tão escrachado, que você fala, meu, e tem essa questão dos R$ 100, enfim, cada um é um pouco do jogo, infelizmente o jogo político. Aí o vice dele, o Felipe Neto... Felipe Neto não, Ricardo Nunes, não é isso? Não, pois é, Ricardo Nunes, mas o Felipe Neto soltou um tweet sim. Falando dos podres dele, não sei o quê, aí ele entra na justiça querendo retirar o Twitter. São comportamentos muito antiquados, assim, são direitos, mas não soam bem. Infelizmente a gente tem isso, né? A mulher não se lembra de ter feito um BO. Olha, minha filha, se você não se lembra de ter feito um BO por violência doméstica, poxa, o que é que você vai se lembrar, né? Exatamente. Dizer, é o fim do mundo, né? Enfim, em todo caso, eu estou saindo do centro. Bom, muito bem, vamos ver. Domingo está aí. Vamos aguardar, domingo está aí. Vamos ver o que promete. Na economia, tivemos uma notícia bastante complicada, que é um recorde, né, desde 2012, de 14,6% de desempregados, 14,1 milhão de pessoas desempregadas. Né? Está espalhado em 10 estados e esse percentual chega a 17,9% no Nordeste. É aquilo que se fala, né? Acabando o auxílio, qual é a proposta para a economia andar e as pessoas serem empregadas? Exatamente, é uma situação muito delicada. CPMF não vai resolver e nem vai ser aprovada. Aí o Guedes vem com a proposta de congelar as aposentadorias para fazer fundo. Mas o que falar para um sujeito desse? Como assim você vai ele não sei, ele tá triste de ver a situação dele. Ele não sabe mais quem ele é, ele tá completo, ele tá gagá, ele tá... E outra coisa também, né? Também tivemos, né, o que afeta a economia, que é o caso do Bolsonaro. Ele reduziu a fiscalização em cima da exportação de madeira. O que aconteceu? Empresas inescrupulosas se aproveitaram disso para exportar e importar para os países dele madeira ilegal. Aí ele pega lá na reunião do G20 e acusa os países europeus de estarem fazendo, né, os estados, né, de estarem fazendo coisa. Quer dizer, aquela confusão entre Estado e governo, não saber dar nome aos bois, né? Exato. E eu não coloquei aí na pauta, falha minha, mas também teve aquele caso do tweet, né, do Carlos Bolsonaro, do Carlos não, do Ricardo, né, Bolsonaro, Ricardo? Que faz hambúrguer, o bom de hambúrguer. Não, perdão, Eduardo Bolsonaro, é tanto Bolsonaro que a gente fica... Eduardo Bolsonaro soltou um tweet criticando o 5G da China, né, como de espionagem, teve uma reação forte da embaixada da China, né? Depois também houve... Itamaraty
repreendendo a embaixada da China, quer dizer, tá tudo errado, cara, tá tudo errado. Não, mas a China não é boba, claro que eles sabem que por trás é um menino brincando de deputado, brincando de ser valentão. Eles sabem disso, claro que não vão cortar relações, a priori não vão cortar relações e não vai. Mas é desagradável, entendeu? Coloca, claro, ele não responde pelo Brasil, mas, cara, é isso, além dele ser um deputado, é filho do presidente, e, meu, olha, é tão cansativo isso, pensar que a gente vai ter mais 2 anos disso, é muito esgotante, É muito esgotante. Como é que se fala? A questão é que tudo bem, é um idiota, né? Mas acontece que é o filho do presidente, né? E ele é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, do Congresso, né? Quer dizer, então uma palavra que não se pode assim não, exatamente, não se pode, por mais que não vá colocar em risco, não vão, mas não se pode descartar e pode gerar muito desgaste, esse é o termo, desgaste, não precisa. Desgaste é algo que pode ser evitado, né? Então, para que se desgastar uma relação comercial tão importante? Quer dizer, porque é um imbecil, assim, não tem outro termo para usar, não existe, zero estratégia, zero construção, zero qualquer coisa, cara. É uma gente uma hora dessas a China retaria. Não digo que ela vá suspender tudo quanto mas o cachorro que rosa, dá uma mordida, entendeu? Então, quer dizer, uma hora ela pode dar uma redução, já vai prejudicar muita gente. Né? Exato. Eu não sei. Isso ainda vai comprometer nossa economia. Vamos aproveitar só para ilustrar, já que estamos tão ilustrativos hoje, a situação do mercado, né? Tudo subiu. A Bolsa teve uma elevação grande no mundo inteiro, assim que o processo de transferência, né, do governo Trump para o governo Biden começou, né? O Trump cedeu nesse aspecto, né? Teve uma boa resposta, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, eu não entendo nada disso, eu estou vendo por aquela índices de futuros, eu estou vendo que o Brasil, né, o Ibovespa, parece ser o número mais alto ali, com 855, o que isso significa? Significa que a alta está mais alta, você vê que se diz, Nova York está 0,3% de alta, a Bovespa está com 0,78. Mas esse 855 do lado. É o número do índice da Bolsa, que é diferente. Aqui os números são maiores. Você vê que a Bolsa de Nova York está em alta, tudo mais, mas olha lá, o índice está em 29 mil. Aqui é 111 mil. Mas é só a escala, é o metro que se mede. Né? Mas entendi. Que um ponto da Bolsa de Nova York tem um valor muito maior do que a Bolsa de São Paulo. Perfeito, entendi. De volume de a gente não está mexendo com a mesma unidade. Não estamos usando a mesma unidade, exatamente. Perfeito. Cada um tem o seu método de dizer, mas, gente, então, senão a Bolsa do Brasil estaria 3 vezes mais. Isso que eu estava achando. A Bolsa de Nova York, né? Mas são métodos diferentes. Agora, a alta, sim, né? A Bolsa, um crescimento de 0,3% em Nova York é muito maior do que um crescimento de 0,79% no Brasil, né? Também tem isso, né? Claro, é proporcional. É que está tudo verde, né? Como você pode notar. A Suíça, a coisa não está muito bem para o lado da Suíça, parece. Não, mas aí as bolsas importantes são, né? Nova York, esse SP500. Que com a Nasdaq, né, que é a bolsa eletrônica, subindo, né? Esse SP aqui, 500X, está caindo, mas ele é um índice de desconfiança, por isso ele está caindo. Quanto mais baixo, melhor. Quanto mais baixo, melhor. Aí tem o Ibovespa, o DAX da Alemanha, que também é um índice importante, o FTSE de Londres também é um índice importante, CAC de Paris é um índice importante, sabe? E aqui embaixo nós temos outras, Xangai, é importante, 500, né? O COPSE da Coreia, né? E
O Hang Seng também é importante. E o Japão, né, o Nikkei, também você vê que são índices importantes. Está tudo subindo. Teve uma reação muito boa na Bolsa essa semana por causa do início da transferência para o Biden. Né? Certo. Vamos ver aqui, o petróleo, aqui agora entrou o petróleo. Eu vou botar aqui o petróleo há um ano para você ver uma coisa. Aqui nós estávamos ali no início do ano, tá vendo? O petróleo, aquela farra, né? Estava a $68,91 o barril. Aí, com a pandemia, ele despencou, chegou aqui numa das mínimas aqui, que foi $19 o barril. Teve aquela época que, não sei se você se lembra, começou a ficar mais barato, a ter preço negativo, né? Eu lembro disso. Aí veio se recuperando, e aqui já é esse último, aí está vendo que volta a subir, né? O diário, por exemplo, para você ver, uma semana talvez melhor, dá para ver, aqui, a semana, está vendo, à medida que foi aí, vai, e subiu bastante essa semana inteira, né? Por causa que aqui que foi anunciado o início, né, da transição entre o governo Trump e governo Biden, né? E aí o pessoal percebeu realmente que o Trump caiu na real. Ele não vai reconhecer nunca, né? Ele vai sair, é capaz de não ir nem na inauguração, né, que a gente chama de posse. Já deveria ter convidado outro para a Casa Branca, né, já deveria ter tido aquele mise-en-scène todo. Que coisa horrorosa, que coisa triste. Mas podemos chamar o Trump de tudo, menos de um cavalheiro, né? Com certeza. Bom, depois ainda falaremos mais de Trump. Pandemia. Taxa de infecção 1,30. Ou seja, cada 100 pessoas transferem para 130. Ai, meu Deus do céu. Não é bom. Tem piorado, os hospitais estão cheios novamente, sem vagas na UTI. As transmissões estão aumentando justamente por conta de uma classe específica, né? Um grupo de jovens de classe alta que está tocando a vida, né? Tá levando numa boa e acaba realmente aumentando a transmissão. O Rio de Janeiro tem sido o rei das imagens de aglomeração, perdão, né? Aglomerar meia dúzia de gato pingado, né? Aglomeração profissional. Políticos que eleitos em primeiro turno fazendo festa, alegria, também aglomeração, show de vitória. Você vê ali, é absurdo. Maradona morrendo, o pessoal aglomerando em Buenos Aires, e uma baixaria, uma loucura, quer dizer, complicado. Maradona e sua famosa mão de Deus. Então... Foi devolver, né? Coitado. Nossos sentimentos à família do Maradona e do povo argentino, que para eles isso é assunto seríssimo. Seríssimo. Eles conseguem ser mais emotivos nesse aspecto do que nós, né? E nessa confusão toda, agora só falta, depois das eleições, vir o governador de São Paulo e o senhor prefeito eleito e vir com conversa de segunda onda e vamos fechar. Mas você tem alguma dúvida disso? Eu quero ter, porque vai ficar tão ruim, mas vai ficar tão ruim. Eu tenho certeza que vão esperar passar. E assim, por um lado, eles deveriam fazer isso hoje, mas ninguém tem culhão para isso. E assim, porque alguma coisa precisa ser feita. Então, o complicado é que eles vão fazer no dia seguinte. No dia seguinte. Segunda-feira, se tudo correr bem, Bruno eleito, eles vão provavelmente tomar alguma medida. É complicado, porque fica aquela coisa muito escrachada, né? Porque, não vai nem disfarçar, espera uma semaninha. Mas eu tenho certeza que alguma coisa precisa ser feita, porque os índices estão muito ruins. Exato. E nesse bafafá todo, o governo está acabando com o estoque de cloroquina e retendo estoque de teste para coronavírus. Como explica?
E o detalhe é que, só um detalhe, quem está por trás do Ministério da Saúde é o Pazuello, que é um homem especialista, um dos predicados que o levaram até a cadeira que ele ocupa, um dos especialistas em logística. Uhum. Logo, o que houve de errado aí? Eu não sei. Para quem não sabe, os nossos telespectadores aqui que não sabem, logística lógico que tem a ver com lógica, mas não é ter lógica no sentido de ter alguma atitude lógica. Logística disso, aliás. É a distribuição de mercadorias, de bens, a inteligência por trás de uma boa distribuição. Do sistema de distribuição de um estoque qualquer, que pode ser de uma fábrica, de uma como se diz, farmacêutica, enfim, a distribuição, a transporte e distribuição de mercadoria. Isto é logística em termos de administração de empresa, né? E o nosso querido Pazuello se diz, ou dizem, né, que ele é especialista nisso, então, até que para resolver o problema da cloroquina, ele está sendo eficiente. Ele está dedicando todo o know-how dele para isso e esqueceu dos testes. Exatamente. E os testes estão lá. Então, por que não libera teste gratuito para quem quiser, gente? Eu iria fazer. Teste eu iria fazer. Não, o problema é que, assim, a gente tem visto desde o início, tudo mostra que os países que tiveram mais acerto, mais sucesso no combate, foram os países que mais testaram, porque o testar é fundamental para você mapear o problema, entender como está se comportando, para onde vai. É a única maneira de você visualizar a situação é testando. E a gente testou muito pouco. Né? O Brasil, dada a sua população, testou muito pouco. Ridículo a gente testou. E por tudo porque a gente ficou um tempão sem Ministério da Saúde, porque tem um lunático no comando que acha que tudo isso é bobagem, e por aí vai, né? E agora a gente descobre que tem um monte de teste para vencer, né? Agora em dezembro, e que provavelmente, eu não sei se dá para ser reutilizado, reconfigurado, eu não sei como é que é a história, ou se vai para o lixo. Eu entendeu? Liberaria. Quem quer fazer, vem fazer de graça aqui, pai e tal. E eu iria. Diz que foram adquiridos e distribuídos 5,8 milhões de comprimidos de cloroquina. E estão estocados, eu acho que é aquele tipo RT-PCR. É o RT-PCR que é o padrão ouro, né? Que fala. Isso, exato. São 6,8 milhões de exames, quer dizer, daria para fazer uma festa aqui em São Paulo, para a gente saber como é que está a situação na cidade de São Paulo, de forma bastante... seria uma amostragem, né, fazendo a distribuição em locais apropriados, seria uma amostragem muito boa, nós teríamos um estudo muito bom, mas não, né? E, por melhor fim, não. Ele disse que jamais chamou a cloroquina... Não, jamais chamou jamais chamou o Covid-19 de gripezinha. Né? A cloroquina ele chamou assim. Ai, meu Deus do céu. E nós temos aqui o vídeo do Dicto Cujo, né? Vamos pôr, já que estamos tão, como é que se diz? Vamos só, antes de botar, vamos só contextualizar. Nas lives semanais dele, de quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que jamais usou o termo resfriadinho, gripezinha, para se referir ao Covid. O que não é uma verdade, como a gente vai ver agora, porque o pronunciamento oficial, ele usou essas palavras aí. Vamos ver. Sim. Vamos lá. Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Obviamente, temos, no momento, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico de saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui. Brevemente, né, o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar.
nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada, tem um cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. O vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo. Então tá como homem, pô, não como moleque. Vamos enfrentar o vírus, uma realidade, é a vida. Todos nós iremos morrer um dia. O vírus é uma coisa que 60% vai ter, 70%. Não vai fugir disso, não. A tentativa é de atrasar a infecção para os hospitais poderem atender. Parece que está começando a ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego. Cara, quem fala de eu não sou governo. Não sou governo. Mas mesmo que eu faço o quê? Eu sou Messias, mas não faço nada. Eu não tinha visto esse compilado maravilhoso, eu tinha visto só o trecho do que ele falou do resfriadinho. Muito bom isso aí, porque é um belíssimo exercício de resumo do que é esse sujeito. E por um segundo eu consegui fazer uma abstração de que ele está no comando. Eu quase dei risada, porque é um personagem. O cara é um personagem de qualquer esquete, de Porta dos Fundos, dos programas de humor da Globo. É um personagem brilhante. Imagina um presidente que fala essas coisas. Se a gente conseguir fazer essa abstração, se torna divertido. Mas, infelizmente, quando a gente volta, a gente lembra que ele é o cara que está no comando do país nessa hora. Não, sem dúvida. É muito boa essa compilação, é muito boa. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, deixa eu ver aqui. Não. Ou é CNN? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. É na CNN. Tá lá, ó. Olha a cara de quem tá lá na CNN. Aqui está dizendo, Trump's election loss may have been... Então, a eleição de Trump talvez tenha dado um blow, como é que é? Um sopro, né, na cara dos populistas. Dos populistas no mundo. Mas não contem que eles vão sair já, né? Então, você vê que o dito cujo está lá, né, nas páginas internacionais. Ao lado de... Você vê como sempre bem acompanhado, né? Sempre bem acompanhado. E só para finalizar essa questão aqui da pandemia, a Rússia anunciou que 95% de eficácia da Sputnik, ao mesmo tempo que dá o maior banzé lá, né, no estudo de Oxford, né, porque eles erraram lá a dosagem, né, e aí saiu um resultado que quem teve meia dose na primeira parcela, na primeira dose foi meia, e a segunda inteira teve um resultado melhor de quem recebeu as duas inteiras. Aí, depois desta lambança, voltamos a estaca zero, né? A Pfizer está anunciando já que já está em fase de autorização, né? Mas é 95% de com sucesso os idosos, que eram os pontos de atenção. A Coronavac está terminando, né? A chinesa, que é a nossa aqui de São Paulo, e vamos aguardar. Agora, a russa, eu estou começando, querendo aceitá-la melhor, agora ela está passando pelos procedimentos. Vamos ver, mas eu tenho um pé atrás, eu não vou negar, eu não gostaria de ter, eu não consigo. Mas aí que tá, mas o problema que os russos são complicados, entendeu? Eu não sei, eu tenho dificuldade de confiar nos russos. Então, eu não sei, temos que ver. A gente bem. Pode até combinar com os russos, mas confiar não. Exato. Pois é, mas o problema da vacina russa é que ela não passou por nenhum estudo independente, nenhum estudo confiável. Mas mesmo assim, eu não estou acompanhando ela de perto, ela não passou nem... No começo foi aquela loucura, em meia hora
os caras lançaram a vacina. Tudo bem. Não, Mas agora, a coisa parece que ele passou por mais testes, mas nenhum foi independente, é isso. Nenhum de responsa, sabe? Então, Entendi, quer dizer, entendi. ficamos naquela. Ele mesmo não tomou a vacina ainda, o Putin. É um ótimo indicativo. Mas o problema é que quando ele falar que ele tomou, eu não sei se eu confio, entendeu? Mas é. Ele está naquela, né, apaixonado pelo Bolsonaro, né? Então ele também tem que demonstrar masculinidade, então ele não toma vacina. Sim, imagina. Bom, por falar em masculinidade, o Trump resolveu iniciar, como nós já falamos anteriormente, a transição, né? Na verdade, para quem não entende isso, quer dizer, existe um governo, uma estrutura de governo, secretarias, que a gente chama aqui no Brasil de ministérios, e ministros, e funcionários de ministros, etc. Então, agora começa um processo de os funcionários, os ministros que serão escolhidos pelo Biden, começam a conversar com os que já estão, que são do Trump, para que no dia 20, quando se fizer o que eles lá chamam de inauguração do mandato, a gente fala aqui no Brasil, né, a posse, né, toda a estrutura de governo, quer dizer, na verdade, o Biden já vai estar governando plenamente no dia 20, porque é só uma questão de fazer ali aquela formalidade, juramento, etc. e tal, mas toda a estrutura de governo já terá sido substituída. Inclusive, alguns especialistas, principalmente de segurança internacional, já estão sendo retirados pelo pessoal do Trump, etc. e tal. Quer dizer, então, isso demonstra que, quer dizer, ao meu ver, né, por algum mecanismo, o Trump foi convencido de que não teria como barrar esse processo, que inclusive é previsto em lei, né, nos Estados Unidos. O reconhecimento, o to concede, né, que eles chamam lá, não é uma obrigação legal, não é? Mas o início do processo de transferência, sim, né, ainda mais que a Nevada certificou o Biden, Michigan certificou o Biden, Pensilvânia certificou o Biden, e a Geórgia também, que são os que eles chamam de estado flip states, né, aqueles estados que viraram, que foram republicanos na eleição passada e agora fizeram maioria democrata. Então eles chamam de estados que viram, né, então que flipam, né. Então com essa certificação, não há forma do nosso querido Trump ganhar, né, porque o número de delegados já está excessivamente. Ele deu uma entrevista, que eu também não pus aí, porque foi muito recente, ele deu uma entrevista que eu estava vendo a uns repórteres, ele disse que se o Biden ganhar nos votos dos delegados, aí ele sai leave office, né? Ele sai do escritório. Ou seja, só dia 14 de dezembro. Sim, mas quer dizer, mas quer dizer que no fundo ele ainda tem esperança de convencer delegados a não votarem no Biden. Gente, mas quer dizer, é possível. Os delegados não têm assim uma obrigação legal de votar mas a tradição nunca houve o caso de um Estado ter maioria de determinado partido, os delegados irem lá e votarem no outro. Nunca houve, quer dizer, mas ele pode tentar, com o Trump não existe... exatamente, não existe limites. Então, é isso, o negócio lá agora está nessa base. Vamos ver, essa eleição vai ocorrer, depois aí o Congresso decreta o resultado da eleição, e aí o próximo passo é a posse no dia 20, né? Quando estaremos livres, né, de Trump e toda essa mas a verdade é que essa besteira vai passar, mas o trumpismo continua. Porque, queira sim, queira não, ele não foi uma lavada, enfim. A gente viu que ele tem fôlego ali, de alguma maneira. Eu não sei se o trumpismo, porque depende muito do Trump, né? Eu tenho quase certeza que o Partido Democrata, o Republicano está de saco cheio dele. Vai dar ali um... Mas ele, enquanto a figura dele, o cara, ele vai estar ali ativo, sendo o que é mais grosseiramente a gente pode chamar de oposição ao modo dele, que sabe se lá Deus o que vai ser. Mas eu acho que ele vai se manter vivo, perpétuo, enfim. Eu acho que não é só
um desvalido que a gente puxa descarga e foi um pesadelo que passou, infelizmente. Ele vai estar também bastante ocupado com os processos que ele Bom, isso é verdade. Isso é verdade. Ele aguarda, né? Então, ele vai estar... então, eu acredito que esse direitismo, extremo direitismo, né, vai continuar. E o direitismo também, né, não resta dúvida. Agora, se isso vai ser encabeçado pelo Trump ou por aquilo que agora se chama de trumpismo, como a gente chama aqui bolsonarismo, né, eu não sei, porque o Trump vai estar bem enrolado depois que sair. Ele já começou a perdoar lá seus funcionários que andaram fazendo coisas inconfessáveis, de que ele vai tentar perdoar a si mesmo, embora eu acho também que isso também não vai vingar, né? Então, ele vai estar bem enrolado, e ele também, vamos e venhamos, né? Eu estou velho, mas ele está quase mumificando, né? Então, também não vejo, assim, um grande futuro. Não. Você tem razão. Né? Ele tem 76, 77. Quer dizer, mas tá na hora também. Né? E o legado que ele está deixando para os Trump é o péssimo, né? Porque toda vez que falar em Trump, todo mundo vai, aquele que não quer sair, imagina, né? Vai ser para sempre. Né? Bom, uma gente bizarra. Estamos quase estourando aqui, muita coisa não vai dar para falar, né? A questão da colisão não vai dar, e a questão do arroz prometido também ao Líbano, que até hoje não chegou no Líbano. Meu Deus, que nível! Que nível! Que nível, que loucura! Mas vamos falar do Amapá, que é importante. Por que é importante? Porque vem no nosso bolso. Né? Sim. Então, finalmente eles restabeleceram, né, a energia em 100% lá no Amapá. Fico feliz pelo povo do Amapá, que devia estar sofrendo para paredão. Mas aí a equipe do Guedes, quem seria não ser o Guedes? Quem se não ele? Né? Quem não seria, a não ser o Guedes e sua equipe, seus geniais, né? Aumentou o IOF, né? E vai aumentar de forma que vai até sobrar dinheiro, você acredita? Pois é, que maravilha. Olha, ele conseguiu, né? Ele vai conseguiu, né? Quer dizer, na verdade, é mais uma tentativa de tirar dinheiro de quem? Dos menos favorecidos, né? Porque exato. É uma coisa assim, um homem que só pensa em tirar dinheiro dos pobres. Só em prejudicar, é uma coisa incrível. Não digo que pensa em dar, mas só pensa em tirar, né? Então, é grave, né? Então, eu não sei. Bom, é isso aí. Estamos quase estourando. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só que a gente ia falar sobre o acidente, né? Que foi muito triste, só registraste também nosso lamento, nossa solidariedade, porque foram 40 mortes, a maior tragédia rodoviária do país. Não é a maior, é uma das maiores. Não é a maior, acho que já... Não, eu vou lhe dar os dados aqui. Em 1988, morreram 39 pessoas, aí ainda é menor, né? Uhum. Mas em 1987, uma colisão lá no Rio de Janeiro, na BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio, deixou 62 mortos. Então, essa aí que é a campeã. Né? Mas, mesmo assim... Né, gente para chuchu, muito triste, gente para chuchu, e simplesmente falta de prudência, falta de bom senso. Né? Coisas que poderiam ser evitadas. É muito triste quando acontece uma coisa dessa que poderia ser evitada. Então, com certeza. Fica aí a nossa solidariedade. Com certeza. Então, pessoal, vocês que chegaram até aqui, obrigado por nos assistir. Esse programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 19 horas, mais ou menos. E eu convido, como sempre, vocês a passarem aí pelo canal Vida Revista, ver as outras playlists, né? A parte de gastronomia, de cultura, cinema, teatro, fotografia, né? E a parte de espiritualidade e saúde integrativa, né? O que pode ser muito interessante. Então, muito obrigado a todos e até a semana que vem. Bom voto. Bom voto. Falou, pessoal. Falou, Sérgio. Até semana que vem.